Tudo conforme o esperado, conforme analisado exaustivamente aqui nesse programa. CPI se instala a partir do momento em que há o mínimo de assinaturas necessárias. A família Bolsonaro sabe muito bem disso. Fica aí espalhando desinformação por meio também da sua claque virtual para otário acreditar, fazendo toda aquela confusão, comparando CPI com impeachment. A família Bolsonaro tanto sabe que pressionou os senadores, principalmente ali do PSL, aí não conseguiu, foi pressionar outros, para retirar assinaturas de pedido de instalação da CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli. E fez isso porque sabia que, uma vez mantido o mínimo de assinaturas necessário, entregue o requerimento, o presidente do Senado, na época, que era o Davi Alcolumbre, que não queria abrir a CPI, seria obrigado a isso. Porque se a família Bolsonaro tivesse entendido desde então que a situação fosse diferente, ela podia confiar que o Davi Alcolumbre não ia abrir, o Davi Alcolumbre não queria tensão com o Poder Judiciário, também tem os seus telhados de vidro, também tem a sua necessidade de não melindrar ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não, foram fazer pressão pela retirada de assinaturas, porque sabem que é assim, está lá na regra, e isso é absolutamente claro há muito tempo. E o pedido de impeachment é que depende da vontade unilateral do presidente da respectiva casa legislativa. No caso, a gente fala em relação ao presidente da República, na Câmara dos Deputados, hoje seria o Arthur Lira, que está lá engavetando mais de 100 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. No Senado Federal seria pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Rodrigo Pacheco já disse que seria revanchismo, porque o Jair Bolsonaro, sem ter argumento de defesa, ele ficou tentando ameaçar de pedir o impeachment de ministro do Supremo. Falou ali para o senador Jorge Cajuru, naquela conversa que acabou vindo à tona, que era para pautar o pedido, obviamente. Ele celebra que isso seja feito contra o Alexandre de Moraes, que é aquele relator do inquérito das fake news, aberto pelo Dias Toffoli, mas o Dias Toffoli é o parceirão da família Bolsonaro, que, relator, atingiu a militância bolsonarista mais aloprada, aquela que atira fogos contra o prédio do Supremo, aquela que diz que vai perseguir o ministro, que sabe com quem anda, onde que ele anda, aquela bobajada toda que deve gerar uma responsabilização e uma punição. Os métodos ali do Alexandre de Moraes, eles têm uma série de pontos sensíveis que são questionados, etc., e eles aproveitam para fazer um escarcéu em cima disso, enfim, e fingir que são grandes defensores da liberdade de expressão, etc., como se pudessem ameaçar ministro do Supremo, como se pudesse atirar coisa em cima do prédio do ministro do Supremo, e como se isso resultasse em alguma coisa que não uma reação ainda mais dura nas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eles tentam desvirtuar toda a questão e o Barroso colocou as coisas no seu devido lugar com essa liminar, que determina, portanto, a abertura da CPI. Já houve ontem a leitura do requerimento por parte do Rodrigo Pacheco. Aliás, eu estava ouvindo aqui o voto do Luiz Roberto Barroso, e ele até fez uma deferência ao Rodrigo Pacheco por cumprir com celeridade, com civilidade, a decisão liminar do ministro. E dados os rompantes autoritários do presidente Jair Bolsonaro e as suas ameaças veladas e insinuações de golpe, o Barroso aproveitou para dizer o seguinte, vale chamar a atenção para esse trecho, aspas, diversos países do mundo vivem recessão democrática. Exemplos conhecidos são Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Geórgia, Venezuela. Todos eles, sem exceção, assistiram a processos de ataques e esvaziamento de seus tribunais constitucionais. Quando a cidadania daqueles países despertou, já era tarde. Reafirmar o papel das Supremas Cortes de proteger a democracia e os direitos fundamentais é imprescindível ato de resistência democrática. Fecho aspas. Tá certo, Barroso, a respeito disso, embora, evidentemente, os ministros do Supremo Tribunal Federal muitas vezes atuem, como eu já falei, já registrei, por interesses outros, interesses políticos, tem um ativismo judicial muitas vezes, tem manipulação de pedidos de vista, do momento para devolver o caso, quando já tem uma maioria favorável consolidada, tem muita articulação de bastidor, política também, no Supremo Tribunal Federal, mas esse cenário em relação a outros países é verdadeiro. Quando se despertou lá já era tarde, já estava tudo dominado, tudo aparelhado. E é preciso, sim, estabelecer limites. Então, o presidente do Senado estava descumprindo a lei e os senadores Alessandro Vieira, junto com o próprio Cajuru, né, que depois
ficou naquela condescendência, naquela subserviência na conversa com Jair Bolsonaro, aí trouxe à tona, aí foi atacado também pelos bolsonaristas, atuou aí de todos os lados possíveis, né? É duro por um lado, passa pano pelo outro, traz à tona, faz uma confusão o senador Cajuru, mas estava ali junto dessas iniciativas pela instalação da CPI e houve o pedido, inclusive foi apontado e repetido pelo Barroso hoje, que o Rodrigo Pacheco já estava há 20 dias engavetando a CPI sem sequer ler o requerimento, e 40 dias que ele está no cargo de presidente do Senado. Então há uma demora que é impossibilitada pela simples letra da lei. O Barroso também disse o seguinte: a doutrina é unânime. Essa é a posição consensual da doutrina constitucional brasileira, portanto, nada há de criativo, original ou inusitado na decisão liminar à luz da doutrina vigente no Brasil. E citou obras do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, citou precedentes do Celso de Mello, ministro agora aposentado, porque o Supremo já determinou a abertura de uma porção de CPIs com a mesma argumentação. E esse que é o dado curioso, exótico e cômico. O Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, eu coloquei o vídeo lá no meu Instagram Stories, o pessoal compartilhou também no Twitter. Você tem em vídeo a declaração do Jair Bolsonaro, então deputado federal, cobrando que o Supremo Tribunal Federal determinasse ao Congresso Nacional a abertura da CPI do apagão aéreo, né, que acabou sendo o apelido, se eu não me engano. Então, o Jair Bolsonaro, ele atua da forma conveniente de acordo com a circunstância, porque a sua atuação não se baseia em princípios, se baseia simplesmente no seu interesse pessoal. Então, quando ele é oposicionista e está lá como deputado federal e interessa para ele abrir a CPI, ele defende que o Supremo impeça o presidente da Casa Legislativa de engavetá-la. Quando ele é presidente da República e a CPI pode mostrar a omissão dele no combate à pandemia, a omissão deliberada de socorro, a sabotagem, né, que eu acho a palavra mais condizente, aí não pode. Aí é um golpe, vamos pedir o impeachment também do ministro do Supremo. Hoje ele falou com apoiadores, o vídeo está circulando, fazendo ameaça velada, de novo, nesse tom golpista de botequim, que ele fala, não, estou esperando uma sinalização do povo e tal. Aí estava lá brandindo uma notícia sobre problemas alimentares brasileiros, quer dizer, agravamento de crise econômica, e aí ele atribui tudo isso ao fecha tudo. Quer dizer, é a visão mais rasteira, alimentando mentes binárias. Os estabelecimentos estão fechando porque a população não está vacinada porque o governo Bolsonaro não tomou a iniciativa de abrir várias frentes de vacinação, fechando acordo com as farmacêuticas. Não está fazendo um trabalho de coordenação nacional, inclusive para gerar uma contrapartida para aqueles microempresários que estão passando por esse momento de contenção, para evitar que as pessoas morram, que é um elemento que ele ignora completamente na equação. Então, para ele, você tem ditadores que estão estabelecendo restrições e atacando a liberdade, aí ele usa essas questões abstratas, como se não houvesse um vírus circulando, e estão deixando as pessoas morrerem de fome, como se não tivesse morrido mais de 350 mil brasileiros, e não continue morrendo, porque o Brasil ainda não tem a vacina suficiente para imunizar a população brasileira inteira. Então é uma desinformação de um nível tão rasteiro que, como ele não tem outro, né, não tem mais o que fazer, se ele assumir que tudo isso é uma mentirada, que ele fez só para dobrar a aposta, porque ele não pode assumir a responsabilidade, ele vai estar confessando a culpa, vai ser ainda enquadrado mais fortemente na CPI da Covid, e ele continua lá com aquela risadinha, com aquela empáfia, naquela postura arrogante de quem está falando assim a suprema verdade, enquanto todo mundo civilizado está rindo, literalmente. A gente vai ver na pauta de hoje o que aconteceu no parlamento francês do desempenho do Jair Bolsonaro aqui durante a pandemia, enquanto todo mundo civilizado está, mesmo com uma vacinação mais acelerada do que a brasileira, impondo medidas restritivas para salvar as vidas das pessoas. Então é como se o problema econômico para o Jair Bolsonaro fosse todo o problema, a vida não fosse problema nenhum. Ele omite isso da equação. E isso, os parlamentares que estão compondo essa comissão da CPI da Covid-19 já estão falando que vão
investigar também, vão apurar toda essa suposta estratégia do Jair Bolsonaro, de investir também na imunidade de rebanho, gerar o espalhamento do vírus mesmo, independentemente da quantidade de pessoas que morressem. Ele achou que ia ser no máximo 800, então para ele estava bom espalhar o vírus por aí, só que foram mais de 350 mil. Então tudo isso está vindo à tona e essa decisão do Supremo Tribunal Federal cumpre a regra, cumpre a lei, é o óbvio. O resto é gente que adorou se sentir pertencente a um grupo, né, a uma tribo, e aí usa essas ideias de que está combatendo o grande mal, né, é o comunismo, é a esquerda, é a ditadura, e aí passa pano para qualquer imbecilidade, para qualquer alopragem, né? Eu estou aqui criticando há 18 anos, no meu trabalho como colunista, tudo que esses outros partidos que estiveram no poder fizeram de errado. Toda a sujeira, toda a roubalheira, etc. E vou deixar de criticar os desvios em gabinete, né, que fazem parte aí, de tudo que está sendo apontado sobre a família Bolsonaro, e, obviamente, a sabotagem do combate à pandemia. Lógico que não. Quem faz isso é gente que pertence à tribo, gente que está faturando alto, claro, e as massas de manobra, que acreditam nessa desinformação. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, porque não dá para generalizar, esse programa é para gente inteligente, não é programa rasteiro aí, que tem o benzinho aqui, o governo é o governo da direita liberal conservador, não tem nenhuma atitude correspondente a isso, contra o mal do Supremo Tribunal Federal e das esquerdas, etc. Não, a gente tem que avaliar cada caso de acordo com a circunstância. Nesse caso, Barroso fez o óbvio, fez aquilo que é certo e foi devidamente referendado pela Corte. Só o Marco Aurélio Mello que apontou uma questão técnica, que ele achava que nem precisava ser referendado, só se houvesse um recurso, etc., que aí deveria levar o caso ao plenário, porque senão se esvazia aquela liminar. Então foi praticamente uma unanimidade, foi 10 aí, o Marco Aurélio se recusou simplesmente a referendar porque ele achava que era desnecessário.